Hoje estamos aqui no Asuka News e dessa vez vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos nos entrevistar dessa vez. Como a gente também é aluno da Asuka Juco e a gente também tem experiências para contar. Então, começando já, Giovanni é o nosso convidado de hoje. Queria te perguntar, Giovanni, como que você conheceu a Asuka Juco? Gente, olha, eu vou entregar a idade, viu? Começando bem, vamos lá. O Asuka Juco mesmo, eu conheci em 2013, já tem 10 anos. Eu tava no ensino médio e eu vou ligar isso com o que posteriormente provavelmente eu vou falar, mas eu tava no ensino médio ainda, tinha parado o curso, na época eu estudava espanhol. Uhum. E eu queria voltar pro japonês. Aí eu conversei com o Fibesa e tudo, ele tinha acabado de inaugurar. E não tinha dado pra mim, porque na época, né, eu não trabalhava, meu pai não tinha ajudado. Eu fiquei, ok, vou esperar um pouco. Aí veio 2014. Aí minha mãe chegou em mim e falou, você quer estudar japonês? Eu te ajudo. Aí eu comecei sim, eu voltei em 2014. Uhum. Aí posteriormente, eu estudei até 2016, até dezembro de 2016. Mas eu precisei parar por conta da faculdade. Depois que eu me formei, passaram alguns anos, passaram 5 anos, e eu voltei no ano passado, 2022. E desde então tô aqui com o pessoal, com Fibesa, né? Mas apesar de você ter perguntado de como eu conheci o Asuka Juco, eu conheço o Fibesa desde 2011. Meu Deus! Pois é, desde 2011. Muito tempo. Caramba. Uhum. Você conheceu ele no Leste também? Sim, como eu falo, somos tudo criado no Leste. Lembro até hoje, era mais ou menos uma sexta-feira, porque lá no Leste eu sei que estudava de sexta-feira. E ele tinha entrado lá para fazer uma visita. Na época estávamos aprendendo Nani no Nenô, lembro até hoje. Aí ele fez uma apresentação de Arigatou Kancha. Todo mundo ficou extasiado, nossa, ele sabe mesmo, olha só, o ex-aluno da Sensei. Todo mundo ficou, tipo, extasiado, foi mágico, né? Os olhos brilhavam ainda até hoje. E ali começamos a conversar. Na época ainda usávamos o MSN, nós trocamos o MSN. MSN! Eu tô falando que eu ia entregar a idade, gente. Trocamos o MSN. E ele botou uns links de uns vídeos que ele tem no YouTube, sim, ainda de umas apresentações antigas. E desde então, estamos conversando até hoje. Já tem 12 anos de conversa, de desabafos, de apoio, né? Tem muito tempo. Ó, tem gente que é mais velha que eu, viu, gente? Essa é a minha experiência. Mas por que você começou o japonês? Isso começou quando eu tinha 8 anos. A vontade começou quando eu tinha 8 anos. E foi um estalo. Num dia eu tava pensando, tipo, em joguinhos, em brincadeiras de criança, e depois eu pensei, por que não aprender japonês? Entendi. Na época eu era muito novo e não sabia que eu poderia aprender. Então foi algo que eu segurei até os meus 15 anos, que foi quando eu entrei no ensino médio, e eu descobri que tinha aula de japonês. Aí na época, como minha mãe tinha que fazer a minha matrícula, ela me perguntou pra mim se eu queria fazer o japonês. Eu falei que sim. E assim, eu tive alguns empecilhos na minha vida nesses períodos. Então eu estudei de 2011 a 2012. Aí eu parei por um tempinho, voltei em 2014, né? E como falei antes, eu fiquei até dezembro de 2016 e voltei só em fevereiro de 2022. Uhum. Entendi. E o que vem na sua cabeça quando você escuta a Asuka Juco? Meu Deus, eu acho que eu vou chorar. Vambora. É muita coisa. É o momento. Deus, então. Em primeiro lugar, é como uma segunda casa. Eu sempre vi dessa forma desde que eu entrei, desde que eu precisei sair e desde que eu voltei. Porque aqui eu sempre pude ser eu mesmo. Eu sempre pude brincar, eu sempre pude interagir com os amigos. Eu conheci pessoas que eu sei que eu vou levar para a vida toda. E pessoas que passaram na minha vida que eu talvez não considere tanto. Mas o que eu lembro daqui é a minha segunda casa, porque
como eu falei que eu fiquei um tempo longe, eu sempre falo quando me perguntam que foi como uma viagem. Eu fiquei um tempo fora, eu viajei por um tempo, eu precisei experimentar lugares e sabores e voltei. Voltei já dessa longa viagem e daqui eu não quero sair. Aqui é minha casa, aqui é o local que eu sei que qualquer coisa que me acontecer, eu sei que eu posso contar com vocês. Eu lembro que eu passei por um perrengue no trabalho e eu fiquei bem chateado e eu evitava ficar reclamando do trabalho, mas nesse dia eu não aguentei. E todo mundo que estava presente no dia, inclusive o sensei, eles me deram maior apoio, eles me deram o apoio que eu precisava. No dia posterior no dia que eu ia ao trabalho, eu acabei não conseguindo ir por conta de uns problemas externos, acabei não conseguindo chegar. Na segunda-feira, isso foi numa sexta, na segunda-feira eu peguei tudo o que o pessoal falou, tudo que me aconselharam e usei no trabalho. E desde então, desde acho que março, eu estou tranquilo onde eu estou. Eu sei que eu falei demais nesse ponto, mas todos esses fatores me fazem lembrar do Gakkou, porque qualquer problema, qualquer situação, positiva ou negativa, eu sei que eu tenho alguém, eu sei que eu tenho um local que eu possa contar sempre e o tempo todo. Legal. Sim. Além disso, você tem alguma meta com o japonês? Olha, eu tinha várias, agora eu tenho também, só que eu tenho ainda mais acima, eu sempre, depois que entrei na faculdade, meu objetivo sempre foi ensinar língua portuguesa para os japoneses. Eu sempre tive essa meta, eu sou professor, gente. Eu sempre quis ensinar português para os japoneses, sempre, sempre, sempre. E é o que eu tenho ainda guardado. É algo que, se surgir a oportunidade, eu vou mergulhar de cabeça. Atualmente eu estou estudando bastante como hobby. É algo que eu uso, é algo que eu gosto de entender as minhas músicas, eu gosto de entender os filmes, os desenhos, os doramas, mas eu sempre quis ensinar língua portuguesa para os japoneses porque é algo que me estimula, é algo que me motiva. Inclusive, quando eu dou os meus vistos, em kanji, é mita. Os alunos sempre perguntam o que está escrito, eu falo é o meu visto, é visto, eu vi. Literalmente visto. Visto. E eu tenho, até em sala de aula, algumas metodologias do idioma japonês que eu utilizo também nas minhas aulas de português, que é o haikai. Eu ensino o haikai, claro, estruturado, da língua portuguesa brasileira, mas ele está 100% presente na nossa cultura, porque ele não é visto, mas ele está ali. Né? Exatamente, eu trabalho com haikai, e é algo que eu gosto de fazer. Tanto em português quanto em japonês. Depois do momento que nós tivemos esse tipo de aula, foi algo que eu percebi, gente, eu sou bom nisso. Não é querendo me botar lá em cima ou ser arrogante, é porque eu me identifiquei justamente nessa parte da cultura japonesa. É isso que me motiva, é isso que eu sei que eu consigo fazer e fazer bem feito, não deixar a desejar. Entendi. Você lembra, então, acho que daquela aula de haikai? Lembro até hoje. Imagino que você tenha gostado bastante, Eu gostei né? bastante. Nossa. Inclusive, eu já escrevi alguns posteriormente, mas aquela aula de haikai foi um estalo também para mim, porque depois daquela aula eu conversei, acho que com minha dirigente de língua portuguesa, eu não sei se é seu nome, dirigente, não sei, mas ela deu uma sugestão de eu ensinar haikai para os meus alunos. Uma coisa é aprender em japonês, outra coisa é aprender em português. Eu tive que aprender de novo. É muito difícil, gente. Eu tive que aprender de novo. Então eu quebrei a cabeça, mas quando eu aprendi pra valer, eu consigo perceber o que é ou não um haikai estruturado, feito na língua portuguesa. Então tenho que fazer toda uma contagem de sílabas, estudar sílabas poéticas. É muita coisa, mas é algo que é gostoso. Eu gosto de fazer. Eu tenho prazer em fazer isso. Legal. Você pretende ir algum dia pro Nihon? Com certeza, sem dúvida. E que Que região, lugar você assim? quer ir? Olha, gente, olha assim, dando uma de chat, eu nem sei se ainda usa esse termo. Mas eu sempre quis conhecer Yokohama. Yokohama porque boa parte dos meus cantores japoneses preferidos são de lá. Um que me marcou a minha vida já tem 10 anos, certinho, acho que vai fazer tanto tempo.
é a banda Ghost House. Eu vivi momentos bons, ruins, agitados, calmos, escutando eles. Então as músicas, os covers, as músicas originais sempre estavam presentes na minha vida. E quando eu fui pesquisando da discografia deles, um pouco da biografia, porque eles são bem jovens ainda, tipo, eles são de Yokohama, eu fiquei, mano, eu quero pelo menos me sentir perto deles. Aham. Nem que eles sejam, sei lá, em outro canto, mas esse é o chão que eles pisaram, esse é o espaço que eles viveram, que eles andam, sabe? Entendi. E com isso, estando lá, eu me sentiria ainda mais conectado com eles. Que legal. E tem algum lugar, tipo, específico de Yokohama? Tipo, Não. quero visitar tal lugar porque Não, eles foram lá no andando só as calçadas pra mim, olha, já tá Entendi. bom, porque independente de tudo, é o espaço que eles ativaram. Uhum. Por isso que eu tenho muito carinho por aquele lugar. Quais são os cantores que vieram de lá que você... Até então eu só lembro de Gustavo. Mas individualmente falando, é Kei Takebuchi, Migwa Takezawa, Shuhei Kodo, Shuhei Watanabe, Saito Johnny, Hirioka Kanda, acho que é Migwa Takezawa, não sei, não lembro o sobrenome. Mas inclusive eu sigo todos e tem a Sayaka também, então todos ali presentes, eles vêm na minha memória. Claro, eu conheço outros cantores japoneses. Eu falo da Ghost House de Yokohama porque, pra mim, Yokohama e Ghost House são um marco. Uhum. Eu apaixonei por eles quando eu os vi e sofri por eles quando a banda Ghost House se desfez. Ela ainda existe, mas com outro nome. Uhum. Mas não sei dos meus demais cantores de cor, mas esses específicos, bem específicos, são um marco. E uma música que eu amo deles é Sing, e eu tô no Naruhoe, e fui no Epirogo. Amo, E amo mais um demais. monte. E mais um monte, Yes, mais yes, um monte. yes, yes. Mas esse é o meu top 3. Entendi. Acho que pra finalizar mesmo agora, tem mais alguma pergunta? Acho que é isso. Então, vamos lá. Você sabe, né, porque você aprende com a gente, mas tem alguma mensagem que você queira deixar para o sensei nesse aniversário de escola do De sensei? 10 anos 10, aqui. Eu 60 sabia. anos, muita coisa. Meu Deus do céu. Agora é o momento. Agora é o momento. Se você não chorou antes, agora é o... Olha, gente, isso é bem emotivo, mas talvez eu não chore. Fibeza, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Por tudo, pela pessoa que você é na minha vida, pela pessoa que você é com os meus amigos. Na minha aula mesmo, eu sempre busquei me inspirar em você. Sempre. Sempre. Inclusive, eu pego elementos de cada professor e... Eu peguei elementos de cada professor e tentei montar o meu jeito de dar aula e eu consegui. Mas o principal é você. Eu sou grato sempre, porque eu lembro que aquele período que eu tava longe, você sempre falou que sempre teria uma vaga pra mim. E quando eu falei, eu quero voltar, você respondeu bem rápido, foi tudo ali na hora. E eu não me arrependo em nenhum segundo, em nenhum momento de voltar pra cá, porque além dos amigos que eu fiz, os novos amigos que eu fiz, as pessoas que estavam antes ainda lembravam de mim e foi tudo muito mágico. Mahou no Yoni foi maravilhoso de verdade. E pode não parecer, gente, mas o Fibeza sabe, mas se eu não tivesse parado, eu seria senpai de todo mundo aqui, até mesmo dos senseis. Mas obrigado de verdade. Gente, ó, ninguém falou, mas meu aniversário é junto com o dele, tá? Eu vou no dia 12. Mas obrigado, Fibeza, por esses... Parabéns por esses 10 e 60 anos. Obrigado, Kazuko, por ter nos proporcionado esses 60 longos anos maravilhosos, que venham mais 10 e mais 60. Porque uma coisa é só fazer história, outra coisa é você fazer a história e ter o legado. Vocês dois, tanto Fibeza quanto Kazuko, que não está mais entre nós, vocês deixaram um legado que vai durar muito, muito, muito tempo, se não eterno. Então, de verdade, estou muito grato por tudo, por todos, principalmente pela minha segunda casa, que eu já enfatizei, que é a minha segunda casa. Deus. Então, esse vídeo
por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado, Giovanni. Muito obrigado pela presença. E E Matané. Matané. Matané.